Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Para a família Beckwith, uma casa nova significa um novo começo. Até que algo do passado retorna para assombrá-los. A família conta com uma equipe de investigadores psíquicos renomados para fazer contato com os espíritos inquietos e para lutar contra a fúria de um demônio terrível. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos viram realidade. Assombrações. Casa do Inferno. A área rural de Connecticut possui um incrível número de casas assombradas. Aqui, onde o rio Naugatuck deságua no Housatonic, os nativos americanos viveram há milhares de anos. Em 1642, os europeus começaram a se instalar no lugar. Hoje em dia, na histórica cidade de Seymour e Derby, legiões de mortos sob a terra superam em número as pessoas vivas. E as assombrações locais se tornaram lendárias. Bem-vindos a Seymour, a cidadezinha mais bonita de Connecticut. Estamos procurando uma casa maior. No verão de 1998, a família Beckwith visita o Vale de Naugatuck à procura de uma casa. Não é Vamos preciso seguir ter o pressa. mapa. Por que não procuramos com Sean, mais calma? um técnico de aquecimento e ar-condicionado, e Bonnie, uma enfermeira formada, queriam mais espaço para as duas filhas adolescentes e seu filho mais novo. Eles se sentiram atraídos por uma casa vazia há mais de um ano. O preço pedido parece bom demais para ser verdade. Todos ficam entusiasmados, menos a filha mais velha de Bonnie, que tem uma premonição. Minha filha disse, não quero morar aí, tem algo errado com essa casa. Eu ri e disse pra ela, ora, isso é só uma casa e você nem viu ainda. Vem, vai ser divertido, vem. Se soubéssemos o que sabemos agora sobre a casa, não teríamos pensado duas vezes em ir embora. A agente imobiliária Linda Delford mostra a casa. Isso, por favor. A família explora a casa espaçosa do século Vou XIX. olhar os outros cômodos. Tá legal, mas não toque em nada. Pai, é grandona! Eu sempre quis uma casa Vejam assim. só, casa está ela é bem antiga, mas conservada. quase não precisa de reparo. Como podem ver, foi reformada há um ano. Jennifer! Jeremy, venham cá! E aí, gente? Adorei. Tá vendo? Olha, fiquem à vontade. Eu O já que fui acharam? indo. Levem o tempo que quiser. É enorme, Você gostou? E não Perguntamos às crianças o que acham. Vai ser essa? Nós adoramos. O que vocês acham? Quem gostou, Isso, levanta a mão. ótimo. Minha filha mais velha foi a única que disse não. Eu não gostei, pai. Ela disse que era algo ruim. Eu não quero morar aqui. Eu não quero ficar aqui. Bonnie achou que com o tempo sua filha mais velha iria aceitar a casa nova. Eles decidiram comprá-la e se mudar para lá. Os filhos mais jovens estavam empolgados por ter seus próprios quartos. Jeremy, de 9 anos, e Jennifer, de 15. Eu botei a minha cama em frente à janela. Achei que seria legal poder deitar e olhar pela janela e ter uma bela vista. Eu fiquei muito contente com o quarto. Era pequeno e tinha a ver comigo. Não ficava em cima do quarto dos meus pais. Eu era adolescente e queria um pouco de isolamento para mim.
Mãe, eu vi um barulho. Ventava muito na casa. Que tipo de barulho? Era uma coisa natural que ele tivesse medo. Tá bom. Por isso não ligamos muito. Bonnie tenta acalmar o filho e o leva gentilmente de volta para o quarto. Vem. Eu já sei. Sabe a lanterna nova? Sei. Vai pegar pra mim? Tá. Sabe onde está? Eu tinha dado para ele uma dessas lanternas de brinquedo, dessas com 3 luzes coloridas. Então eu disse para ele fazer uma oração e, se achasse que havia monstros no quarto, que acendesse a luz verde para fazer o monstro sumir, que era uma lanterna mágica. Os verdes, tá vendo? E, é claro, ele acreditou na história. Certo. Você está vendo alguma coisa? Não. Nem eu. Jeremy fica mais calmo e Bonnie volta para a cama. Só que mais tarde aquela noite, Isso acontecia toda noite, na mesma hora. Por volta das 11, meia-noite, ele acordava gritando. Calma. Tudo bem. Aonde é que você vai? Eu vou encontrar um professor. Eu como uma barra de cereal ou Eu qualquer fiz coisa. bacon com ovos. Você pediu. Ontem à noite, quando eu corri para o seu quarto... na manhã seguinte, porque Jeremy contou para a mãe que as perturbações haviam sido Tentou usar piores. a lanterna? Não adiantou nada, tive medo. Ela não sabe como consolá-lo. À medida que as semanas passam, Jennifer também começa a sentir um pouco de medo. Primeiro eu tentei ignorar. Eu tentei me livrar da impressão, sei lá, de que alguma coisa estava me observando, alguma coisa estava me olhando. Como se alguém observasse cada movimento meu. Jeremy, o que está fazendo aqui? O monstro sabe onde eu Ele tô. disse que alguém estava agarrando o cobertor e o puxando da cama. Ele está me chamando. Alguém está chamando o meu nome. Eu não conseguia fazer ele parar. Ele tremia e estava muito assustado. Eu disse para ele voltar para a cama. Você teve um pesadelo. Só estava sonhando. Não tem nada lá. Não precisa ter medo, porque nada vai te fazer mal. Eu vou dormir com a mamãe e o papai. Eles não vão gostar nada. Mais tarde, naquela noite, Eu tô sentindo algo empurrando o meu colchão. Não é humanamente possível. Como eu vou contar isso para minha mãe? Ela não vai acreditar em mim. Como vou fazer isso parecer razoável? Será que devo guardar isso para mim mesma? Porque são coisas da minha cabeça e você não sabe o que fazer numa situação quando você não tem o controle. Jennifer decidiu não acordar a mãe. Em vez disso, ela moveu a cama na esperança de que isso a protegesse. Duas noites depois,
Eu ia te perguntar a respeito da Patrícia. Eu estava na cama, Você tem visto ela? falando com dois Ela amigos tem uns meus. 20 quilos. Eu ia te perguntar sobre isso. Minha cama começou a tremer. Eu congelei na hora. Tenho que desligar. Eu fiquei tão assustada, porque não podia... Não dá pra explicar. Na manhã seguinte, Jennifer procurou a mãe para contar o que estava acontecendo. Oi. A gente podia conversar um pouco? Eu estava bem. histérica, estava chorando muito, muito assustada. Não quero Tínhamos que falar fazer mais, alguma mas coisa. é verdade. Estávamos perdendo o controle da Quero mais coisa. ouvir isso. Claro que não acreditei e pensei que ela estava brincando. Como assim? A cama começou a balançar. E ela estava muito triste, aterrorizada e séria. Vai ficar. A história de Jennifer preocupou Bunny. E ela convocou uma reunião de família de emergência. Não iam acreditar na gente. Nós comparamos as histórias e descobrimos... Ah, meu Deus, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Bem, como somos pessoas normais, se algo estranho acontece, você tenta racionalizar o máximo que pode, mas é que era muita coincidência. Acreditamos É sim. muito assustador quando não se tem a ideia do que se trata. A gente só sabe que tem algo de errado. Estávamos aterrorizados, porque não é todo dia que essas coisas acontecem. Você não espera isso. Nunca pensa que acontecerá com você. Vai ficar tudo bem. Bunny diz à família que vai chamar Ed e Lorraine Warren, uma equipe psíquica renomada, famosa por resolver o horror em Amityville. Com certeza o que está acontecendo. Bunny tinha certeza de que eles podiam ajudar. Eu estava muito cética sobre... Sabe, esses caça-fantasmas irem lá em casa realmente nos livrar dos fantasmas. Eu não sabia como essas coisas funcionavam e o que eles iam fazer quando chegassem aqui. Os Warren visitaram a casa naquela mesma noite. Os dois investigadores trabalhavam juntos há mais de 30 anos e eram autores de 9 livros sobre paranormalidade. Ed é conhecido mundialmente como demonólogo religioso, um especialista em ocultismo e assombrações. As habilidades psíquicas de Lorraine para detectar a presença de espíritos foi testada e documentada pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Quando entramos pela porta, eu senti que algo não estava certo. E foi um tipo de experiência arrepiante e muito desagradável. Ela disse, sinto algo pesado, é muito pesado. Este lugar está infestado. Há uma presença agourenta nesta casa. É como sentir alguém olhando diretamente no seu rosto com puro ódio e muita maldade. Algo que quer você morto, é isso. É a sensação mais estranha e assustadora que se pode experimentar e você não consegue fugir. Não importa para onde vá na casa, aquilo está lá. Lorraine investiga o resto da casa. No quarto de Jennifer, ela sente uma forte presença negativa. Eu sabia que aquele era um quarto ruim. Eu senti muita raiva e senti muita violência. Lorraine informa que a casa abriga uma perigosa entidade não humana. A família pergunta se deve se mudar até que os Warren resolvam o problema. Segundo os Warren, mesmo que partíssemos, a coisa podia nos seguir. Vão ter que lidar com isso. sem Você que fica a impotente, não pode lutar. É incrivelmente apavorante. Os Warren disseram que eles deviam primeiro reunir mais provas do que estavam enfrentando exatamente. Pedimos que colocassem câmeras em suas camas e, se sentissem alguma coisa, tentassem tirar uma foto. Não se imagina como preocupem. estamos Quando assustados. os Warren estão para sair, a família se sente reconfortada, mas preocupada. E
Isso vai mesmo funcionar? Eles vão fazer essa coisa parar? Ou essa casa será nosso inferno? A mãe de Bonnie chega para participar da primeira festa de ação de graças na casa nova. Ela está ciente das perturbações recentes. A minha avó é uma pessoa muito bem-humorada. E ela começou a fazer piadas e tentar brincar com a situação para tentar aliviar o clima, para nos fazer rir. Mais tarde, naquela noite, a família foi dormir. A avó ficou sozinha. Em 3 de março de 1990, os manifestantes impediram a passagem dos principais. A polícia tentou impedir, mas não havia como... Olá? Depois de ver 3 fantasmas na casa de sua filha, a avó aterrorizada foi embora cedo pela manhã. Dia neste lugar. Fique com Deus. Como prometido, os pesquisadores psíquicos Ed e Lorraine Warren voltaram depois do dia de ação de graças para tentar resolver o caso de assombração. Eles foram acompanhados por 2 pesquisadores que vão tentar gravar fenômenos paranormais em equipamento de vídeo e áudio. Uma vidente chamada Lee está presente para o caso de conseguir comunicar-se com algum espírito que resida na casa. Bonnie e seu marido fizeram com que seu filho de 8 anos fosse para a casa de parentes. A TV ficou desligando enquanto ela tentava religar. Havia uma porta, eu não prestei atenção nisso. Ela deve ter sentido alguma coisa. A família conta aos pesquisadores sobre o encontro assustador da avó com os fantasmas. Minha mãe foi embora, não suportou. O armário se abriu. Não era, sabe, coisa de casa velha? Mas minha mãe A não... pesquisadora psíquica Lorraine Warren. A pessoa fica muito assustada, perde o controle nessas casas pelas coisas que podem se manifestar diante delas. Lorraine examina as fotos da família atrás de pistas sobre os espíritos que habitam a casa. Dá pra ver Uma bem foto a em particular chama sua atenção. Ela disse, minha nossa, temos um grande problema. Eu perguntei, essa foto parece um defeito no filme. Ela disse, ah não, meu bem, é um demônio. É um demônio de alto nível. Aí eu fiquei mais assustada. O que poderíamos fazer? De repente, Lee começa a tremer descontroladamente. Papel! Ela começou a escrever. Dava pra ver que ela não tinha o controle sobre seu corpo. O espírito começa a se comunicar através da escrita. A escrita automática numa casa como essa é muito perigosa porque é uma porta aberta. É como dar as boas-vindas a alguém em sua casa que você não quer receber. Mas sendo gentil, você abre a porta e o deixa entrar. Isso pode matar. Naquele momento, estávamos todos em choque. Mas ao mesmo tempo, queríamos ver o que estava no papel. Dizia para sair. Aqui não é o lugar de vocês. Saiam, saiam, saiam. O que significa? Aí ficamos com mais medo ainda, porque agora havíamos confirmado que eles não gostavam de nós e que não nos queriam lá. Lee e os Warren foram embora aquela Como eu noite. estava dizendo... O pesquisador Mike Roberge e seu parceiro permaneceram para recolher mais dados.
A única forma de saber o que realmente acontece na casa é a experiência própria. Eles levaram seu equipamento para o quarto de Jennifer, onde as atividades mais violentas ocorreram. Normalmente é melhor ter pelo menos 2 investigadores a postos. Eu não sabia o que fazer. Porque se alguma coisa atacar os investigadores, eles podem trabalhar juntos e assim reverter a situação. Muito nervosa para dormir, a família se reuniu na cozinha. Eles se sentiam presos. Os Warren os convenceram a ficar, mas aquilo os fazia querer sair. De repente, uma presença gélida se apodera de Bunny. Mãe, você tá bem? Fiquei sem fôlego como se drenasse a energia de mim. Jennifer também sentiu a presença arrepiante. O cabelo dos braços se arrepiaram. Dava pra sentir o frio na espinha. Dava pra sentir alguma coisa se mover de um lado do corpo para o outro. Quando as pessoas realmente encontram alguma coisa sobrenatural, isso as atinge de uma forma diferente e bem na alma. Isso pode ser algo muito assustador. No quarto de Jennifer, Mike Roberge e seu associado começaram a gravar sons sobrenaturais. Parecia o bater de asas de pássaros. Estávamos num quarto fechado. Não havia pássaros no quarto. Começamos a ouvir pancadas nas paredes. Parecia alguém batendo na porta com os dedos. A única diferença é que não estava batendo na porta, nem na parede, nem no teto, nem no chão. Batia em todo canto. Há alguém aqui? Os pesquisadores tentaram se comunicar com os espíritos do quarto. Contra sua vontade? Uma batida para sim e 2 batidas para não. Existem outros? Eles descobriram várias entidades humanas e uma presença demoníaca. Devia deixá-los ir. O espírito demoníaco pode e geralmente ataca as pessoas de todas as formas possíveis. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, e tenta abalar a pessoa. Atinge você de maneiras muito diferentes, num esforço para tentar convencer você a não querer ficar no lugar. De acordo com os pesquisadores, o demônio, ou um espírito inumano, está controlando 3 espíritos humanos na casa. Alguma coisa controlando você? Se pudéssemos nos livrar do espírito do mal que estava na casa, seria muito mais fácil libertar os 3 outros espíritos humanos que estavam na casa e que nunca quiseram estar lá. Algumas noites se passam. A equipe de pesquisa retorna. A família conta sobre o espírito que se apoderou de Bunny e sua filha. Estávamos mais apavorados. Sabíamos que nossa casa estava infestada de espíritos, não sabíamos quem eram, nem o que queriam. E não havia nada que pudéssemos fazer, só esperar e rezar para ninguém se machucar. Até que os Warren pudessem detê-los. Ela começou a tremer. Papel, papel, papel. Começamos perguntando à possessão o que ela queria ali, usando Lee como canal. Quem é você? Ed Warren estava fazendo perguntas. Primeiro ela escreveu George, Robert e Anna. E ele continuou a fazer perguntas e a repetir quem é você. E ela escreveu George Robertson e ele perguntou que ano era. Ela escreveu um 8 e parte de um 8. E, de repente, parou de escrever. Por que está fazendo perguntas? Quem é você? Saiam daqui, esse não é o seu lugar! Estávamos totalmente apavorados. Cala a boca e me deixa em paz! Cuidado! Segurem ela! Numa casa assombrada,
a vidente começa a se comunicar com um espírito raivoso. Por que está me questionando? E então, de repente, ela começou a gritar. Por que estão me fazendo todas essas perguntas? Calados, me deixem em paz e saiam daqui. Esse não é o lugar de vocês. E aí ela jogou a mesa contra o Ed Warren, empurrando-o contra a porta dos fundos. Calem a boca e me deixem em paz! Ele se afastou e ela continuou a empurrar a mesa no Ed. Ela estava muito violenta e levou um tempo para os rapazes conseguirem segurá-la para que ela não o ferisse. Nós ficamos olhando assustados e preocupados com o Ed e preocupados porque ela não estava no controle do que estava fazendo. Foi inacreditável. Naquela noite, a família amedrontada dormiu junta. Os Warren disseram que a única maneira de acabar com a assombração era enfrentá-la como uma família. Dá para sentir os olhos fixados em você, como se alguém estivesse encarando você a alguns centímetros de seu rosto. Com muito ódio e maldade. Puro ódio e maldade mesmo, porque querem você morto. No dia seguinte, Bunny e sua filha Jennifer foram à prefeitura pesquisar os nomes que Lee escreveu em transe. Quem são essas pessoas? Por que esses nomes foram escritos? E o que podemos fazer? Por isso, decidimos pesquisar e descobrir quem era essa gente. Bunny e Jennifer começam procurando por escrituras do século XVIII, na esperança de conhecer a história de sua casa. Eu estava olhando os registros e disse: "Ah, meu Deus, Jennifer, vem cá, você não vai acreditar." E estava lá, preto no branco, George Robertson era o dono da casa em 1888. Quando descobrimos quem era o dono da casa, foi um momento incrível, porque vimos que o que ali havia escrito não era uma farsa, não era uma encenação. Está nos livros. Ele era dono da nossa casa. Pronta para dirigir? Ninguém duvidava daquela informação. Era real, era bem real. Que é isso? Foi isso que deu pra mamãe, não foi essas coisas? Depois da visita ao cemitério, a família teve alguns dias de paz. As crianças começaram a embrulhar os presentes de Natal. O que foi isso? Vamos sair daqui, Jen. Vem, vamos sair. As Anda. meninas desceram a escada dos fundos apavoradas. Na mesma hora, o meu filho desceu a escada da frente gritando. Estavam brancos como papel e tremiam. Bunny imediatamente chamou os Warren, que pediram para que um padre fosse benzer a casa. Vamos precisar abrir as janelas. Estávamos todos ansiosos de que esse fosse o fim de uma estrada que atravessamos. Saia, poder satânico, A saia. pesquisadora psíquica Lorraine Warren torce pelo melhor, mas não tem certeza se isso é suficiente. Será que vai durar? Será que vai realmente livrar a casa? Ou é só por enquanto? Isso vai ser um conforto para eles. Ou há uma chance, só uma chance, de que talvez isso dê certo. Antes que ele terminasse, eu perguntei a Lorraine como sabia se aquilo daria certo ou não. Ela olhou para mim e disse: "Você vai saber, vai sentir." Para todos na família, a atmosfera opressiva pareceu desaparecer. Minhas esperanças eram muitas por causa dessa bênção e todos queríamos saber se deu certo. Um dia ou dois depois, Bunny foi tomada por uma compulsão de desenhar.
Eu comecei a ver essas imagens na minha cabeça e vim para casa para colocá-las no papel. Eu nem dizia olá para minha família. Eu só entrava na casa e começava a desenhar. A única coisa que eu tinha em mente era uma árvore. E eu desenhei essa árvore, desenhei a árvore. Mais nada, só a árvore. De repente me dei conta. Ana estava na minha cabeça. O espírito perturbador de Ana estava entre os revelados através da escrita automática de Lee. Bunny sente que Ana perdeu uma pessoa muito querida e que passou por um grande sofrimento. Toda vez que eu desenhava o retrato de Ana, eu ficava chorando sem parar. Era como se eu estivesse de luto. Eu sentia dor por ter perdido alguém que eu amava muito. E ficava chorando o tempo todo. Jeremy! Para de acender isso na minha cara! Para, Jeremy! Apaga essa lanterna agora! Estávamos tão aterrorizados que dormíamos praticamente no mesmo quarto. E mesmo assim não dormíamos direito. Eu tinha que trabalhar e agir como um ser humano normal. Era quase impossível manter a calma e controlar as crianças. Impossível. Vai dormir, todo mundo dormindo. Lorraine acredita que a bênção irritou os espíritos negativos e os deixou com mais raiva ainda. Geralmente, eles ficam muito mais fortes quando voltam. Por causa da raiva, os espíritos estavam muito irados nessa altura. Calma, calma, gente! Filha, fica deitado! Calma! Calma, gente! Fiquem deitados! Deitados! Fiquem deitados! Quando os espíritos atacaram fisicamente a família, foi a gota d'água para Bunny. Ela chamou na mesma hora a pesquisadora psíquica Lorraine Warren. Ela estava apavorada, estava aterrorizada. Disse que as coisas eram terríveis naquela casa. E nós sabíamos que alguma coisa mais tinha de ser feito. Ela disse que já tinha falado com um padre para fazer um exorcismo, mas era preciso que eles passassem por um ritual e jejuassem por um longo tempo antes de poder realizá-lo. Gente, eu acho que mais uns 3 ou 4 dias. O padre concordou em fazer o exorcismo depois do Natal. Enquanto isso, Bunny pensou em levar a família para um hotel. Foi o que ela me explicou. Deixar a casa não é a resposta. Porque o que está aqui vai seguir vocês. Vocês têm que lidar com isso. Têm que lidar com isso. Por favor, querido, Não havia escapatória. Ela nos disse que a única saída era nos mantermos firmes e reagir. Por isso decidimos ir em frente. É a nossa casa e não sou do tipo que desiste da casa por causa de um morto. Bunny, de novo, se vê afastada da família por uma grande obsessão de desenhar. Não consigo pensar em mais nada. As imagens estão na minha cabeça e têm que sair. Eu sinto ódio, eu sinto medo e eu desenho o tempo todo. Todos esses símbolos, eu não faço ideia do que significam. Não faz o menor sentido para mim, mas estão na minha cabeça e eu devo expor. Ficou acordada a noite toda? Eu tinha que desenhar isso. É uma pirâmide. Desenho real de Bonnie. Uma luz saindo do topo.
De um lado tem raios celestiais saindo. Do outro lado tem uma tempestade violenta. Tem um coração partido sangrando e 3 espíritos. Parece que eles estão flutuando e indo na direção da pirâmide. Alô? Bunny recebe uma ligação de Lorraine Warren. Coisas que Ela não entendo. conta sobre o desenho com os 3 espíritos. Perguntei a ela se eu devia me preocupar e ela explicou que estavam se comunicando através de mim e que eu parasse imediatamente. A mãe de Bunny junta coragem e vai visitá-los no Natal. Oh, mãe. Estou tão preocupada com Que você. bom que você veio. Como você está? Você está bem? A viagem foi boa? Correu tudo bem. Ai, que bom. Vamos ver quanto está. Foi quase imediatamente. Ela foi atacada por uma febre misteriosa. Quase 40. A família a leva para o hospital. Oi, filha. Os médicos acham um batimento cardíaco irregular e decidem mantê-la internada. Estou sim. Enquanto a filha mais velha cuida dos preparativos para o Natal, Jennifer e Bunny tentam confortar a doente. Rezamos juntas. Amém. Agora e sempre. Conosco esteja o Senhor do poder e a glória. Nós rezamos com ela, como sempre fazíamos. Do seu filho. Mas ela rezava de trás para frente. Certo, tudo bem. Você vai ficar bem, só está cansada. Não consigo falar. Certo. Estávamos muito chocadas. Eu vou chamar um padre. Dr. Phillips, enfermaria 2. Ao mesmo tempo, a filha mais velha encarregada das tarefas de Natal iria viver algo pior. O carro fica muito amassado. Se afaste, por favor. Se afaste do Ela carro. escapou com ferimentos leves. Está bem? Aquilo foi demais. Primeiro a minha mãe e agora a minha filha. Nossas vidas corriam perigo. E eu estava tremendo muito. Bunny chamou um padre para ver sua mãe. Quando o padre perguntou se ela queria tomar comunhão, ela sentiu uma coisa socá-la no estômago. E assim que a hóstia tocou a língua dela, tudo parou e ela se sentiu bem. 3 dias depois, o exorcista chega na casa assombrada para tentar expulsar seus habitantes demoníacos. Ele estava muito calado e parecia perturbado pelo que estava acontecendo na casa. Eu senti que ele soube logo que entrou pela porta o que ele ia enfrentar. O exorcismo só pode ser feito em pessoas e não em lugares. E do Espírito Santo. O padre deve tentar uma estratégia perigosa. Usar uma médium como isca. Como Lee foi capaz de canalizar os espíritos da casa antes, ele espera que a presença dela atraia o demônio. Pode apertar. O pesquisador Mike Roberge Está bem preso. Sabíamos que fazer o espírito possuir Lee daria a vantagem de que precisávamos. A equipe amarra Lee. É a única maneira de proteger a todos da fúria dos demônios. Durante o ritual, o exorcista é o principal alvo da pessoa possuída. Por isso, as amarras protegem não só a pessoa que é possuída, porque não é ela que está fazendo isso, é o espírito possessivo.
como também protege o exorcista. Está bem apertado. Olha só, tá vendo? O padre começa a benzer a casa, o que irrita e provoca o demônio. Segurem ela. Todos os presentes repitam comigo. Ela estava lutando com o padre. Ele estava fazendo a oração e tentando detê-lo. Ela estava gritando a plenos pulmões: pare de rezar, não vai adiantar nada. E era quase como se ele a machucasse. Dava para ver que ela estava sofrendo enquanto ele a exorcizava. Depois de uma longa batalha, o demônio parece se render. O padre se adianta e coloca uma cruz benta na testa de Lee. Ela fica quieta, se acalma, mas fica com um sorriso maligno nos lábios. E nesse momento, ouvimos o estilhaçar de madeira. Ela quebrou as pernas da cadeira. Espíritos humanos não têm força para fazer isso. O exorcismo continua por quase uma hora. E aí ela pareceu ficar sem energia. E deu para sentir imediatamente que o olhar ameaçador contra você parecia sumir. Você não estava mais sendo observado. O peso da energia negativa desaparece. Estamos a salvo pela primeira vez nessa casa. Já acabou. Acabou. Foi um peso tirado de nossos ombros. Poderíamos viver como gente normal de novo e orar a Deus para continuarmos assim. Obrigada, padre. As orações de Bunny parecem ter sido atendidas e a paz voltou à sua casa. Mas vários anos depois, do outro lado da estrada, foi preciso escavar um campo. Eles acham que parece ser um antigo solo sagrado dos nativos americanos. De novo, a família começa a experimentar fenômenos incomuns em sua casa. Mas nada comparado ao que eles passaram antes. Ainda estamos tentando entender e provavelmente nunca vamos achar respostas. Era um cemitério indígena? Nunca saberemos. Hoje, os Beckwiths aprenderam a lidar com seus vizinhos fantasmagóricos. Cheguei nessa casa praticamente ateia. E agora vejo os poderes de Deus, eu vi os poderes do diabo bem diante dos meus olhos. E isso me tornou uma pessoa mais forte. Versão brasileira Audiocorp.